Vamos todos pensar no nosso Mestre tão presente, tão meigo, tão amoroso, que nos envolve no seu abraço, no seu carinho, querendo tocar nosso coração, nos dizer à alma que Ele sempre está tão próximo, tão junto de nós na caminhada, querendo participar dos nossos pensamentos e sentimentos, para nos ajudar no próprio equilíbrio, na visão melhor das coisas, para que a nossa vida seja vivida de outra forma. Obrigado, Mestre. É tão bom saber que estás conosco e que nos ama do jeitinho que a gente é, nos ofertando a tua mão todas as vezes que a gente se desequilibra e vacila, sem julgamentos, com silêncios doces e com a tua presença, que é fundamental para estarmos bem. Obrigado por este instante, Senhor, aonde a gente se encontra uns com os outros e temos também de juntos vibrarmos de outra forma, pensando na grandeza da vida e do amor do Pai. Que saibamos perceber a tua bênção que está presente. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. E hoje eu gostaria de perguntar, para que a gente se pergunte se a gente já fez as pazes com a nossa vida. Se a gente olha para a nossa vida e a aceita como ela é, com as pessoas que estão nelas, do jeito que elas são e do jeito que nós somos. Porque é muito pesado a gente viver brigando com a vida, não é? Com medo da vida. Que coisa mais dolorosa que é viver com medo da vida. Com medo do que vai acontecer daqui a um minuto ou amanhã cedo. Com medo das transformações naturais da vida. Naturais. Com o processo de amadurecimento nosso e de todo mundo. Me parece que a vida não existe a gente não existe na vida para viver com medo. Será que a gente pensa que a vida é contra a gente? Que a vida é para ser lutada? Porque a gente fala, não, como tá? A luta está boa. Mas nós estamos no meio da luta? A vida é uma luta? Uma guerra? Como será que é a vida, então? Como que a gente poderia, pensando no Cristo, entender a vida não sendo uma luta? Nós estamos lutando com quem, afinal de contas? Eu esqueci de contar, mas eu não gosto mais de ser palestrante. Não sei se eu disse para o Diego. Eu prefiro ser um conversador. Ok? Então, vamos conversar? Então, gostaria de ouvi-los também. O que será que vocês estão pensando? Com essas reflexões que eu estou fazendo em voz alta. Boa noite. O que será que vocês estão pensando? A vida é uma luta, gente? Está sendo uma luta? Ou a gente poderia pensá-la de forma diferente? E se a vida for só para a gente se conhecer a nós mesmos, para a gente se entender o sentimento que a gente tem,
para a gente entender por que a gente pensa de alguma forma, para a gente, inclusive, questionar a forma como a gente pensa. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente aprende no dia a dia, do jeito que a gente é criado, ou na forma como todo mundo fala, que a gente não pode errar. Será que isso é verdade? Será que a gente não pode errar? Será que é proibido errar mesmo? Dizem por aí também que a gente não pode desagradar ninguém. Será que não? Pode? Quando que pode? Quando que a gente pode desagradar alguém? Quando a gente está fazendo o certo. Oi? Sim. Nós podemos desagradar quando nós estivermos fazendo aquilo que a gente entende que é o correto. Nós vamos desagradar muita gente, inclusive. E está tudo bem. Porque, lembra, é melhor perder o mundo todo e ganhar a alma? E como diz o Evangelho, é melhor que o mundo vire as costas, mas que a nossa consciência esteja em paz. Então, a vida a gente não deve, em primeiro lugar, querer agradar as pessoas. Em primeiro lugar, a gente precisa estar atento à nossa consciência. E, se pudermos agradar as pessoas, ótimo. Se não, lamentaremos. Faz sentido, gente? E por que então a gente gasta tanta energia com o objetivo de viver agradando todo mundo? Eu não digo que não é bom quando a gente consegue, mas parece-me que, em primeiríssimo lugar, agradar a própria consciência, aonde, segundo o Livro dos Espíritos, estão inscritas as leis do Pai, que são a harmonia, a justiça, a perfeição total. Então, quantas coisas que dizem para a gente, que a gente aprende, fora aquelas que a gente traz das outras existências, quantas coisas a vida permite e propicia, oportuniza, que a gente reveja, que a gente aprenda de outra forma. Quantas coisas? É isso que me parece que serve a vida. Não para a gente lutar. Não para a gente estar em conflito permanente com as coisas da vida, mas para a gente refletir, aprender e estar em harmonia. É possível, gente, estarmos em harmonia e encarnado. E aqui eu não vou discutir se é fácil ou difícil, porque tudo que é certo é difícil. Lembra? A porta larga é a porta do mal, a porta do erro. Essa nem tem porta de tão grande que é, né? A porta do certo, para nós que somos aprendizes, ela exige esforço. Então, se a gente incute em nossos filhos, ou se a gente tem isso dentro de nós, de que a vida é para a gente buscar as facilidades, nós teremos um problema. Porque a vida, aqui na Terra, não é para as facilidades. É para o esforço do aprendizado, da transformação, da própria educação, da educação da mente e dos sentimentos. Me parece que é nisso que a gente poderia ou deveria utilizar o tempo e as nossas melhores preocupações, as nossas mais intensas energias, e ter isso como objetivo de vida. E aí, não é mais guerra. E aí, o que vai acontecer amanhã?
uma lição nova. Não um problema, uma tragédia. Não alguma coisa que me machuque ou que me fira, mas alguma coisa que vai me permitir aprender algo para o meu bem. Será que é tão difícil a gente começar a pensar assim? O que vocês acham? É tão difícil? Pensar assim, não estou falando fazer. Fazer é mais difícil, mas enxergar assim. Porque, imaginem, se a gente começar a imaginar, ver dessa forma, quantas noites de sono sem dormir vão desaparecer? Nós vamos dormir melhor. Nós vamos ter menos ansiedade, muito menos medo. Muito menos angústias. Por quê? O que vai acontecer amanhã? Uma lição nova. Será que eu estou sendo muito simplista? Às vezes eu tenho a impressão que eu alivio demais as coisas. O que vocês acham? Isso para mim é fazer as pazes com a vida. É parar de brigar com ela. É parar de querer dar nó em Deus. Não vai dar, sempre a gente vai perder. É se reconciliar, de fato, com a vida e viver bem. E aí, quando uma lição mais complexa chegar, nós vamos estar preparados. Não vai ser um susto tão grande. Vai ser, eu acho que, será que eu dou conta de aprender isso? E aí a gente vai se lembrar, o pai não dá, o professor maior, o mestre, Jesus, não vai dar uma lição para o aluno que não sabe aprender a lição. Ele não faria isso. Não seria justo, nem bom. Então ele acha que eu dou conta de aprender. Olha que disposição que a gente fica. Puxa, então eu vou tentar. Então eu vou investir. Vou me esforçar. Tem alguma dor no meio do meu cenário aqui? Tem algum sofrimento? Dor vai ter, mas sofrimento, aquela coisa de eu me sentir abandonado. Porque, gente, quais são os grandes sofrimentos que a gente sente? Eu vou citar alguns, que eu considero os principais. Se sentir abandonado. O que mais? Precisa de mais algum? Me sentir abandonado, me sentir sozinho, portanto, né? Eu vou ter que fazer isso sozinho. Se sentir incapaz. Essas duas coisas eu acho que talvez respondam pela maioria dos nossos sofrimentos. Eu diferencio sofrimento e dor. Dor, eu gosto de chamar mais a dor do corpo. Machuquei o dedo, uma dor de cabeça, dores. Sofrimento é como a gente enxerga as situações. Dor, às vezes, não dá para evitar. Sofrimento, sim. Porque sofrimento, normalmente, ele vem pela forma como a gente entende a situação. Tem gente que sofre porque tem que lavar a louça depois do almoço. É verdade. Tem gente que sofre porque tem que fazer almoço todo dia. Não é uma dor física. É um sofrimento por conta do que significa lavar a louça para essa pessoa. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Só estou dando exemplo. Por isso que o Cristo é revolucionário. Porque nós vivemos há milhares de anos acostumados à tão chamada luta pela sobrevivência. Fala-se assim, né? Tem que lutar para viver. A pessoa está doente, luta para viver, luta contra. A gente está sempre contra alguém ou alguma coisa, contra a doença, luta contra o problema. A gente adora lutar. O Cristo não luta nada. Ele é contra lutas, né?
Ele nunca fala de luta. Talvez num trecho que ele fala, né, que ele veio trazer a discórdia, a guerra, a espada, né? Mas a gente precisa interpretar do que ele veio, o que ele está dizendo, né? Ele veio inaugurar uma nova forma de viver. E essa luta é absolutamente pacífica. Essa luta que ele se refere é uma nova disposição, um novo jeito de lidar com as situações naturais do mundo encarnado e da nossa condição de aprendizes. Quando a gente mudar essa forma de viver, a vida no planeta vai ser completamente diferente. A fraternidade vai aumentar. Por sinal, eu vim com a camiseta da Fraternidade Sem Fronteiras por causa disso, tá? O outro não vai ser um perigo, porque a gente tem medo do outro, né? A gente tem medo porque o outro pode nos tirar alguma coisa. É assim que a gente pensa, né? Desde tirar a vida, como tirar alguma coisa material. Tirar uma oportunidade de trabalho ou de qualquer coisa. E a gente tem medo de perder o que não é nosso. Nem o corpo. Alô? Tá. A gente tem medo de perder o que não é nosso. Porque o corpo não é nosso. Tudo que a gente pode perder não é nosso. Por isso que Jesus sempre, imensamente sabe Alô? Oi? O que eu faço? Já está ouvindo? Quer levar? Obrigado. E aí a gente gasta a nossa vida para guardar coisas que nós vamos perder. Eu não estou dizendo que a gente não deve ir em busca de conforto de qualquer espécie, né? Para não sofrer, para não passar as necessidades mínimas. A grande questão é o desespero com que a gente corre atrás do que vai virar pó. Esse é o problema, porque isso se torna sofrimento. Então, buscar um conforto não é um problema. O problema é o conforto mandar em nós. Esse é o problema. Então, a gente tem um carro, por exemplo. Ok. É um conforto, permite que a gente faça um monte de coisa de forma mais rápida, facilita o nosso dia. Aí um dia a gente perde o carro. Nós vamos sofrer? O ideal é que a gente não sofra. Vou de ônibus, vou de carona, vou a pé, vou de bicicleta, não vou fazer tudo. Não vai. Não vai fazer tudo que costumava fazer. Qual o problema? Mas eu tenho que fazer. Tem mesmo? Quem disse?
Não é assim? Será que eu estou sendo muito simplista de novo? Quando a gente desencarnar, um monte de coisa vai ficar sem fazer. E aí, a vida para? Não para, continua. Ela encontra outros caminhos, as pessoas encontram outros caminhos. Às vezes eu ouço um casal falando assim, não, eu não posso desencarnar, a pessoa não vai dar conta. Vai dar conta. Vai dar conta. Então, gente, são pesos que essa luta da sobrevivência, essa luta de ter coisas que a gente vai perder, sofrimentos que a gente cria para a gente. Está lá no Evangelho, nas causas atuais das nossas aflições, que não tem nada a ver com o nosso passado, mas tem a ver com a forma como a gente pensa hoje. O Cristo vem nos oferecer uma nova forma de viver. A doutrina espírita nos ajuda na sua lógica, na clareza com que ela coloca as coisas, como ela define a vida, as relações com o mundo espiritual, tudo o que ela diz, enfim. Ela vem nos ajudar a pensar diferente. E essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Depois que eu me tornei espírita, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a enxergar as coisas de outra forma, de uma forma melhor. Então, a doutrina está te fazendo um bem. Mas se a gente continuou a pensar e sentir exatamente da mesma forma, a gente não entendeu alguma coisa. A gente está numa posição talvez mais triste do que antes. Porque eu considero muito triste a gente estar do lado de uma mesa cheia dos melhores alimentos e continuar morrendo de fome. Isso é muito triste. Porque se eu estou no meio do deserto e estou morrendo de fome, está tudo certo. Porque não tem comida por ali. E aí eu vou ter fome e sede. Mas se eu chego num lugar e tá aquelas comidas assim, deliciosas, que eu mais gosto, e não como, isso é muito triste. Será que a gente não está correndo este perigo? Isso é uma coisa que me parece muito séria da gente pensar. E tem a ver com a gente fazer as pazes com a vida. Porque a vida não é uma guerra. Não é. Porque enquanto a guerra estiver dentro de nós, ela vai aparecer fora também. Aquelas guerras que acontecem longe ainda de nós, elas são o resultado da soma de milhões de guerras dentro do ser humano. Senão ela não aconteceria lá. Nós aqui no Brasil, vivemos também em guerra, muitas vezes. São microguerras, pequenas guerras. Na forma da gente falar, atacando. Porque tem palavras que são mísseis. Então, são palavras que são balas de fuzil. Tem palavras que são granadas, que talvez não explodam imediatamente, mas explode amanhã. Por que será que aparecem a úlcera, a dor de estômago, a dor de cabeça, alguns desarranjos no nosso físico, se não são os sintomas de uma guerra mental e emocional com que a gente vive a maior parte do tempo? Nós, espíritos que costumamos termos medo do umbral, nós já vivemos no umbral. Muitos de nós vivemos no umbral. Quando a gente desencarnar, não vai mudar nada, inclusive. Nós vamos enxergar o umbral. Talvez seja isso.
Nós vamos perceber de uma forma mais concreta o que é. Aonde é que a gente viveu por anos. André Luiz possivelmente já vivia no umbral antes de desencarnar. Depois ele descobriu aonde ele sempre viveu. Porque se eu vivo maquinando como é que eu vou ferir alguém, ou então como eu vou me defender de alguém. Ai, quando a pessoa fala isso, então eu vou falar aquilo para me defender. Isso é guerra. É porque a gente não compreendeu o que está acontecendo. Continua achando que alguém é um inimigo. E quem define quem é inimigo e quem não é, somos cada um de nós. Você que define os seus inimigos. Quando você enxerga aquele que está em desequilíbrio como alguém que está te ferindo. E ele apenas, ou ela apenas está em desequilíbrio, doente do coração. As pessoas que ferem outras pessoas são doentes do coração, quase todos nós. Vocês acham que alguém feliz fere alguém? Acham possível? Só se for por descuido. Geralmente, se alguém está ferindo alguém, essa pessoa tem uma dor dentro de si. Essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa não entendeu alguma coisa. Tenham certeza disso. Porque quem está bem, está alegre. Quer que todo mundo esteja bem. Quer falar do bem que está sentindo. Não quer? Quando a gente não está bem, a gente encontra um amigo ou um amigo e a gente fala do quê? Do problema que pensa que está vivendo. Não é? Ah, como que você está? Ah, hoje eu estou melhor. É assim que a gente fala, né? Mas ontem, nossa, foi para o hospital e blá, 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 blá. Não é? É assim que a gente fala. E isso porque no Evangelho está escrito para a gente não dar importância ao mal. O mal não merece ser comentado, diz o Evangelho. Mas a gente não comenta as bênçãos. Alguém pode, não tive bênção esse dia, hoje eu não tive nenhuma bênção, não enxergou. Por que não enxergou? Porque focou na dor, no sofrimento. Continua a pensar como antes. A minha esposa me ensinou que tudo é uma questão de hábito. Significa que as coisas mais difíceis podem se tornar hábito se a gente quiser. Ah, eu reclamo o dia inteiro. Não consigo não reclamar. Será? Não, talvez a gente não consiga não reclamar nada. Se eu tenho 50 anos e reclamo há 50 anos, é muito difícil não reclamar amanhã. Mas será que você não pode, em vez de fazer 100 reclamações, fazer 90? Eu acho que é possível. Se você quiser. E já é ótimo. Porque indica uma mudança de forma de ver a vida. Depois, daqui a um ano, você vai estar reclamando só 80 vezes no dia. Daqui a 10 anos, talvez, não reclame mais. Precisa começar. Devagar. A vida não pede perfeição hoje. Ela pede que a gente comece o caminho da perfeição. A vida não tem pressa. Não sei por que a gente tem, sinceramente. O que não quer dizer perder tempo. Quer dizer andar no passo que dá. Quer dizer respeitar a própria
capacidade de andar. E a gente apressado, e porque muito apressado não faz nem o pouco. Porque não consegue fazer tudo, porque a gente só gosta do certíssimo, não faz nem o mais ou menos. Ao invés de lavar metade da louça, porque não consegue lavar tudo, não lava nada. Não é bom já lavar metade? É bom. Então, a gente vive amarrado nesse jeito antigo da forma de sempre, de ser e de pensar, onde a gente não pode errar, onde a gente só aceita o perfeito, onde a gente morre de medo da crítica, onde a gente odeia mostrar para os outros que a gente é ignorante, ou seja, que a gente não sabe de alguma coisa, e a gente vive uma vida de cenário, onde eu tenho que mostrar o que eu não sou, com medo de não ser aceito. E no mínimo na casa espírita, a gente devia ser aceito como a gente é. No mínimo. No mínimo. Devia ser em todo lugar, mas no mínimo. Eu me lembro, a primeira vez que eu entrei na mocidade, eu tinha menos que 15 anos, acho, lá em Marília. E eu cheguei sem saber o que era. Cheguei tenso, como é natural. Nossa, o que vai ser lá, né? Cheguei preocupado porque eu não sabia nada. Aquelas coisas de sempre. E aquele pessoal devia saber. E lá eu descobri que eu podia falar bobagens. Porque eu não sabia. Que lá eu podia ser espontâneo. Foi uma revelação aquele dia. Faz bastante tempo. E eu não me esqueço. Eu descobri, talvez seja por isso que me encantou a doutrina. Puxa, que doutrina é essa que faz aqueles jovens, né, na época, aceitarem um estranho que não sabe quase nada e que tem aquele jeito de ser, não importa qual é. Devia ser uma coisa boa. E a coisa é boa mesmo. A doutrina é excelente, é o banquete colocado. Mas muitos de nós não conseguem se alimentar e morre de fome, e passa fome. Mas no mínimo na casa espírita, por coerência, a gente devia estar sempre de braços abertos ao outro, inclusive ao erro do outro. Ao invés da gente achar que o espírita precisa ser um ET do outro planeta que só faz a coisa certa. Que só ETs de outro planeta que só fazem a coisa certa. A gente espera que o palestrante, que o presidente da casa, que quem faz a sopa sejam todas pessoas irrepreensíveis. A gente cobra isso. E, ao mesmo tempo, todos os outros, o palestrante, o presidente, o diretor, quem faz a sopa, tem medo de errar. Sendo que, ao errar, e vai errar, óbvio, poderia dar um exemplo de humildade e dizer que errei e pedir ajuda para arrumar ou para não errar mais, ou para errar menos, que é mais fácil. Olha que lindo que seria a gente ver pessoas dentro da casa, qualquer pessoa dentro da casa espírita falar assim, eu errei, me desculpe, não percebi, não prestei atenção nisso, não considerei tal coisa, você está certo. É uma libertação, gente. Uma libertação, porque é cruel com a gente mesmo, a gente querer acertar sempre. A gente não conseguir dizer que errou. É cruel. É colocar uma faca no próprio coração. Porque é viver uma farsa.
é muito pesado. A gente adoece, no físico, inclusive, por fazer muitas vezes isso. Essa leveza que a gente poderia e deveria colocar nos nossos relacionamentos, partindo do pressuposto que nós estamos aqui entre pessoas que já foram informados de como é que se relaciona. O Evangelho é o manual do relacionamento. Aqui nós podemos, nossa, você me criticou, mas o que Jesus nos ensinou? Por que a gente não fala isso um para o outro? Ajudando um ao outro a se ajustar, a se harmonizar conforme a lei. Por quê? Eu sei por quê. Porque se eu falar isso para ele, ele vai falar para mim amanhã. E eu não quero. Então todo mundo fica como sempre foi. Infeliz. Aprisionado naquela forma de viver falsa. A vida fica difícil assim. Fica difícil. Eu lembro de uma vez, eu estava lá no Amor e Caridade, o Richard deu a palestra e entrou na fila do passe. O pessoal ficou escandalizado. Eu que fiz alguma coisa? O pessoal ficou escandalizado. O presidente da Casa Espírita não pode tomar passe. Não tem problema. Não sofre. Que ideia maluca é essa? Maluca. Que bom que ele tomou passe ali mesmo e não foi na outra casa tomar passe. Achei fantástico. Nós podemos ser frágeis. Nós podemos nos sentir com dificuldades. Não é bom? Não é uma libertação? O que nos impede, gente, de ter essa nova vida, essa vida tão diferente que o Evangelho nos diz há tanto tempo? O que será que nos impede, afinal de contas? E eu não vou falar que é o orgulho e o egoísmo, eu sei que são, mas eu acho que a gente devia trocar em miúdos, porque falar que é egoísmo e orgulho, não sei se nos diz de verdade alguma coisa. Trocando em miúdos, particularmente cada um de nós, o que medo a gente tem de ser dessa forma? A gente precisa descobrir que medo a gente tem, afinal de contas, que nos impede de fazer isso, que no fundo o nosso coração quer, a nossa alma deseja viver com essa leveza. Porque o que nos impede? Nós precisamos descobrir. Cada um de nós precisa descobrir. Mas eu percebi que ninguém está falando comigo. Isso não está certo. O que vocês acham dessa história toda? Oi? Um comodismo disfarçado. Sim. Mas é um comodismo que dói tanto. Precisa doer mais. Às vezes sim. Muitas vezes sim. E aí a gente não entende por que dói mais. Mas essas dores que doem mais não têm a ver com o que fizemos no passado. Tem a ver com insisto, com a forma como a gente está levando a vida hoje. Porque essas prisões que a gente cria para a gente viver e vive, elas são criações nossas e elas que nos causam esses sofrimentos. É um comodismo. E ninguém vai mudar isso por nós. Ninguém. Ninguém. E a gente continua pedindo, rezando para Deus, para Ele nos ajudar, né? Tá certo, tá tudo certo. E Ele continua, como sempre fez, nos ajudando. Só que as coisas não batem.
Porque quando a gente fala Deus nos ajude, o que a gente está pedindo de verdade? Ele sabe. Ele está pedindo para tudo isso que está acontecendo parar de acontecer, certo? Ele está pedindo para o outro mudar, ele está pedindo para o dinheiro chegar, para o corpo ficar saudável, para o calor diminuir, para o telhado consertar. Ele está pedindo isso. Ele ignora plenamente esses pedidos. Esses pedidos que ele lê no nosso coração. A gente nem fala. Às vezes fala, mas está no nosso coração. E ele continua nos ajudando, dando o quê? Coisas para a gente resolver. Viver é ter, encarnado, é ter problemas. Viver é igual a ter um monte de problemas. Ponto final. Se a gente veio para cá achando que aqui é parque de diversão, nós vamos sofrer a decepção e a frustração de não encontrar parque de diversão por aqui. Mas minha vida tem um monte de problemas. É assim mesmo que é a vida. Uma vida sem problemas não é aqui. Não sei se já deu para perceber. Eu acho que quando a gente chega com 20 anos, já dá para perceber. 20 anos vivendo num lugar que não é parque de diversão, a gente já devia saber que não é parque de diversão. Mas continua brigando e reclamando. Deus, aqui não é parque de diversão. As coisas me atacam. Aqui é difícil. Acontece um monte de tragédias. E Deus fala, você não entendeu nada, filho. Tudo isso que você está falando não são essas coisas. São oportunidades de você ser feliz. O nosso problema é divisão. O problema é de entendimento. Porque forças para viver o que a gente precisa viver, a gente tem todas. Condições todas. Capacidade plena. A ponto de podermos viver situações difíceis e estarmos tão bem. Eu conheço pessoas que depois de terem vivido situações muito difíceis, agradeceram, de verdade. E quando eu pergunto por quê a elas, elas falam, porque eu me tornei uma pessoa melhor. E não é melhor para o mundo, é melhor para si mesmo, também. Porque quando eu sou melhor para mim, eu sou melhor para o mundo automaticamente. E não dá para ser diferente. Não dá para ser melhor para o mundo e não ser melhor para si mesmo. Porque está na lei maior que eu devo amar o mundo, os outros, como eu amo a mim mesmo. E esse é o nosso problema, gente. A gente tenta amar os outros sem amar a si mesmo também. A gente se maltrata, a gente se culpa, a gente se condena, a gente se aprisiona, a gente faz tudo isso com a gente. E reproduz com os outros naturalmente, porque é a única coisa que a gente sabe fazer. Então o caminho é olhar para si mesmo e perguntar, o que eu não estou entendendo? Se você pedir ajuda ao Pai de verdade, para que Ele te ajude a entender o que está acontecendo com você e com o mundo ao seu redor, os céus se movem. Se movem. Porque Jesus já nos colocou que quando um filho pede pão, nenhum pai dá pedra. Mas se o filho pede algo inútil, muitas vezes, ele não dá porque não deve dar mesmo. Às vezes ele dá para a gente aprender que era inútil. Como uma lição. Para a gente quebrar a cara, em ditos populares. Mas na maioria das vezes ele não nos dá. Por isso que Jesus, sempre adiantado, né? Porque ele já adiantou tudo.
tudo que pedires ao Pai em meu nome será dado. Parece que isso não funciona, né? Concordam? A gente pede, não funciona. O Pai não dá. Parece que a gente não está pedindo em nome de Jesus, né? Que não é falar isso, mas é fazer um pedido coerente com tudo que Ele já nos ensinou. Isso é pedir em nome de Jesus. É pedir algo que realmente seja em nosso benefício. E não pedir coisas que vão nos trazer mais infelicidade. É por isso que a vida é difícil. Porque a gente não a entende, nem a aceita. Às vezes eu acho que a gente entende e não a aceita. É por isso que a vida é dificílima. Porque você está brigando com a vida. E olha, eu tenho um outro amigo que me diz assim, está brigando com a vida? Vai perder. Sempre a gente perde quando a gente briga com a vida. Mas se a gente abraça a vida, se a gente olha para as coisas que estão na nossa vida e aceita, reconhecendo de verdade, compreendendo profundamente, no âmbito da razão e no âmbito do sentimento, confiando de verdade, não essa confiançazinha que a gente diz que tem, mas confiando de verdade. Pai, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor me ama, de uma forma que eu nem compreendo. Então, se o Senhor permite que a minha vida seja assim, é porque eu preciso entender e posso confiar de que é o melhor, é o grande remédio para mim, é o que eu mais preciso, é a sua bênção para mim, é a sua proteção para mim, é o teu amor manifestado, acontecendo na minha frente. Eu entendo que alguém que confia de verdade no Pai diz isso. E quando a gente fala confia em Deus, tem fé em Deus, a gente já passou, acho que, da fase de estar querendo dizer se eu acredito que Deus existe ou não. Nós não estamos falando mais disso. Nós estamos falando que eu confio que a forma como Ele age é amor puro. Isso é fé em Deus. É o confiar de que eu jamais estou desamparado, mesmo quando eu esteja no chão. Porque às vezes é o chão que eu preciso. É o chão que vai fazer que quando eu me levantar eu deixe lá o meu orgulho, que é onde ele deve estar. E se o Pai entender que a gente vai ter que cair 1000 vezes para que numa dessas 1000 vezes o nosso orgulho fique lá, nós cairemos 1000 vezes. E cada queda que Ele nos propiciar será um ato de amor dEle por nós. Então, aquilo que o mundo chama de fracasso, aquilo que o mundo chama de desastre, de tragédia, para Deus tem outro significado. Disseram que Jesus perdeu ao ser crucificado. E nós sabemos que Ele ganhou. Porque a lógica dele é outra, não é a lógica do mundo. Acho que é isso, né, gente? Já falei demais. E vocês, muito pouco. Vou fazer uma reclamação formal. Gente, insisto em dizer, não é difícil. Não é difícil viver, é difícil mudar a forma de ver. Olha que coisa incrível. Eu reclamo porque eu tenho que subir a montanha. Aí eu reclamo e sofro, que a vida está me obrigando a subir essa montanha e sofro. Mas eu estou lá embaixo ainda. E sofro, e sofro. Aí eu descubro
que em cima da montanha tem o mais maravilhoso dos tesouros. Aí fala, então vale a pena. Pronto, a subida já não é mais tão difícil. Porque eu quero a subida. Esta é a grande diferença. Por isso que eu sou completamente contra a ideia de que mudar é difícil. Dizem por aí, né? Não, mudar é muito difícil. Nossa! Não, eu discordo plenamente, profundamente. Mudar é facílimo. O difícil é querer mudar. Aí não há forças no mundo que consiga fazer alguém mudar quando não quer mudar. Não há força. E nem Deus. Eu acho que Deus, Ele nos respeita e nos ama tanto que dentro de nós Ele não mexe. Eu tenho essa impressão, sabe? No nosso mundo interior Ele não põe a mão. Porque lá é nosso lugar. Lá é nosso espaço. Então, eu acho que Ele pensa assim, aí dentro quem mexe é você. Eu vou te dar todas as condições de você querer mexer aí dentro. Mas você é que vai mexer, eu não mexo. Seria uma violência, talvez. Seria Ele não nos considerar digno das transformações que a gente mesmo vai fazer na gente mesmo, para sermos felizes. Por isso que a questão 909 do Livro dos Espíritos é tão terrível. Porque lá ela fala que para estar bem, para ser feliz, a gente precisa de esforços insignificantes. Isso é muito duro da gente ler. Muito difícil da gente ouvir. Aí ele está falando assim, então o que eu tenho que fazer precisa de pouco esforço. É quase uma ofensa isso. Essa resposta é, aspas, ofensiva. Ela é agressiva no nosso orgulho, é claro. Eu brinquei a primeira vez que eu li, eu falei assim, essa pessoa que escreveu, esse espírito que escreveu isso, nunca encarnou para falar um negócio desse? Não sabe o que é viver aqui, que é difícil. Claro que foi um comentário imaturo. Eu insisto, ele fala que não é poucos esforços, é esforços muito insignificantes. Para não deixar dúvida. E ele continua, o que vos falta é a vontade. E eu não posso discordar disso. Porque quando a gente quer, a gente faz. Como ninguém nos segura. Quando a gente não quer, ninguém nos arrasta também. Mas quando a gente quer, ninguém nos segura. Nós temos tanto poder, gente, e eu vou encerrar, que quando está a pessoa lá desencarnando, só desencarna a hora que chega a pessoa que ela espera. Certo? Fica viva 3, 4 dias, não desencarna. Chegou, desencarna. Por quem que segurou essa pessoa ali no corpo em apodrecimento? A vontade dela. E por que a pessoa consegue? Porque ela é filha de Deus, co-criadora. Nós temos os grandes poderes. E a nossa vontade é capaz de sustentar aquele monte de células semi-mortas, mantendo uma vida quase que artificial, o coração batendo, o sangue circulando, tudo já indo para o brejo, até chegar a pessoa, porque eu quero. Esse é o nosso poder. Mas quando eu não quero, não há forças que mude também. Por isso que a vida é perfeita, né? E é muito justo e muito bom a gente descobrir nessas reflexões que nós temos o poder de sermos felizes, de nos transformarmos a ponto de sermos felizes agora, a partir de agora, não super felizes, não a felicidade plena que não é possível nesse mundo, como está claro, mas muita felicidade está aí, aqui ó, colocado na mesa, e a gente chorando do lado dela, morrendo de fome. Isto é tremendamente triste.
mas a gente pode mudar. Gente, obrigado. Que pena que vocês não falaram. Seria tão diferente. Seria muito legal. Eu fico aguardando a próxima vez que vocês sejam menos tímidos. Tá bom? Muito obrigado por esta hora. De fato importante. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias